é parar para olhar não mais para essa sensação de perda e nem para o apego, tá? Que às vezes você está parada tentando resolver essa questão, mas é alguma coisa que está mais profunda, que é acreditar que você tem alguma coisa. E aí você sai do ser para o ter. O espírito é, ele não tem nada. Ele é. Então tem fome de confiar em todos os processos? Como é que é isso, Iracema? Explica para mim direito. O que é a fome de confiar e, principalmente, o que são todos os processos? Tem alguns processos que não são confiáveis. Do que você está falando? Quando você fala todos, o que é esse todos dentro do universo da Iracema? O universo da Iracema é confiar no processo onde ela está inserida, é o processo familiar. Então, para mim, Tá. é muito claro, desde muitos anos, é o processo a qual eu estou inserida, confiar no processo familiar. Então, esse processo ele tem perdas, e essas Hum, perdas vibram intensamente no meu interior. Então, ele me desestabiliza. Então, tá, confiar nesse processo sem desestabilizar. tá. Me explica melhor o que você quer dizer com tudo. Eu entendi. Confiar no processo sem desestabilizar, entender que essas perdas fazem parte e que tudo tá certo como tá. Exatamente. Tá. Mas vamos entender. Você tem como trazer um contexto para eu entender uma situação melhor? Uma questão que eu Sim, possa pegar, porque eu possa embarcar nessa frequência, tá? certo. O meu ouvir interno, se ele não está me enganando, se eu não estou confusa, eu já sei que esse processo tem a ver com o amor incondicional, com o chakra cardíaco. Porque o processo ele traz muitas pessoas com perdas pelo coração. E isso me deixa desequilibrada, desajustada, essa aceitação livre desse processo. Tá. Mas o que você está falando nesse processo, deixa eu ver só se eu entendi. Quando você fala que ele te traz muitas pessoas, é porque você trabalha com terapia. Estou trabalhando com terapia, mas na minha família Tá. as perdas são diretivamente pelo coração. Mas mas o que você quer dizer perda pelo coração? A pessoa morre do coração? Morre ou do coração ou de derrame cerebral, todas passam através do coração, todos passam através do chakra cardíaco. Mas é assim, E Iracema. Isso é intuitivamente, para tudo. Isso não é só na sua sim, família e nem só, né, que qualquer processo passa pelo chakra do coração. É o primeiro, porque tudo passa pelo chakra do coração. Porque a primeira coisa que existe é o pulso do coração, antes de existir o cérebro. Então, não existe certo, nada no mundo, no universo, vamos falar da Terra, tá? Que não passe pelo chakra do certo. coração. Então, não tem. Isso aí não é privilégio ou demérito seu ou da sua família. É com todo Sim, mundo, passa pelo chakra do coração. Isso é fato, sim. tá? A Aí vamos. sensação que Pode falar, a desculpa, pode falar. sensação que eu tenho é que o que vibra dentro de mim parece que está relacionado com algum apego. É essa a Sim. sensação que eu tenho. É isso que eu fico procurando entender por que que vibra tanto, que me dá a entender que está parecendo que é um apego, que tem que deixar fluir, tem que soltar. É essa É, sensação que me guia. eu entendi. Por quê? Porque você fala de. E faz sentido, tá? É o apego. Por que que é o apego? Porque você fala de perda. E quando Exato. você pensa em perda, é porque você acredita que você tem. Ó, então vamos fazer o caminho inverso: apego, perda e crença de que você tem. Mas você não tem nada, nada é seu. Sim, Então o que precisa mudar
Não é necessariamente o apego. O apego existe porque você tem a, a crença mesmo. Porque é só uma crença, isso não é verdade, é mentira, ponto. Mentira, então é crença. Sim, Nem é forma pensamento, é ilusão. Forma pensamento está além da ilusão. Forma pensamento, ela existe. Só com a energia mental. A ilusão é só ilusão, ela nem existe. Por isso não tem solução para o seu problema, porque não tem problema. Ó, não tem problema porque você não tem nada. Nada é seu. Então, como é que você certo. vai ter você vai perder alguma coisa que você não tem? Exatamente. Você, eu, todo mundo, né? Eu entendo que Sim, a gente entra nessa, é muito comum, não foi diferente comigo. E é dolorido, entende? Então eu não tenho que me desapegar, aprender a desapegar. Não, eu preciso cair na real de que eu não tenho nada, nada é meu. Nada. O meu marido, que sim. meu. O meu pai, que meu. Ele é um Que ser minha mãe, que que minha. está meu pai aqui, por alguma razão, Sim, ou que a gente tem que resolver questões, exato. ou porque, beleza, vamos lá, essa oportunidade, como é que nasce na Terra? Via pai e mãe. Então, vou por aqui. Você topa, pai? Esse cara que eu vou chamar de pai, topa? Beleza, pode vir por via minha. E eu, beleza, vou por aqui. Ou porque a gente traz questões. Mas as maiores dores, guerras, destruições, é porque a gente quer ter o quê? O controle, que é o que eu venho falando. E quem quer ter o controle é o ego, né? Do Sim, egoísmo, do para mim, é o meu. Então é o quê? É esse ego. Mas não é nem é a perda, nem é o apego. É, né? Mas o que está em camada profunda? A ilusão de que eu tenho alguma coisa. A ilusão do controle, a ilusão de que algo é meu. E aí, quando eu tenho a ilusão de que algo é meu, eu entro em dor. Porque nada é meu, tudo é só emprestado. Para quê? Para viver experiência. sim. Para viver experiência. Só experimenta, sente e só. Mas se eu tenho a ilusão, né? Isso vira uma dor. E aí eu fico tentando resolver esse problema. Mas eu não tenho problema, porque ele não existe. Então, eu nunca vou resolver esse problema, porque eu estou tentando resolver um problema que não existe. Mas se não tem problema, não tem solução, porque não tem problema. Só existe solução para problema real. Quando o problema não é real, não tem solução, porque não tem nem problema. Então, é o que eu falo sempre aqui. Então, é assim, é parar para olhar não mais para essa sensação de perda e nem para o apego, tá? Que às vezes você está parada tentando resolver essa questão, mas é alguma coisa que está mais profunda, que é acreditar que você tem alguma coisa. E aí você sai do ser para o ter. O espírito é, ele não tem nada. Ele E é o aí que eu é. percebo ele está linkado com o meu servir, porque a família tem uma dependência das minhas ações, entre aspas, dependência. Eu sempre sou sugada, entre aspas, tragada para ir para o meio, para o núcleo, para ajudar na solução. Então, mas por que, Iracema? E agora, vamos lá, ó, por quê? Se doeu um pouquinho, você me perdoa, mas pode ser que doa um pouquinho, tá? Quando falar isso pra Sim, mim, doeu, por isso que eu tô falando, pra mim sim, doeu, né? É assim, porque, de alguma maneira, você quer ser a boazinha. Porque aí você sim, quer ter, pertencer no sentido de ter. Porque você tem que sim. falar? Não. Tem uma É palavra o quadro do mágica. pertencimento. É. Mas o pertencer desse jeito não é pertencer. É, não é pertencer pelo simples fato de pertencer, que isso é bom. É ser o que não é para pertencer, se trair para pertencer. Aí, quando eu me abandono para pertencer, eu obrigo o outro a se abandonar para pertencer. Porque eu deixei a minha vida para te ajudar e agora você não larga a sua para vir aqui me ajudar. Aí fica todo mundo tendo, eu tenho você. Você está em dívida comigo, é o ter. Quando eu Sim, sou a boazinha para ajudar o outro, quando eu
faço o meu trabalho, por exemplo, e o outro me paga, tá pago. Sim, tem Você não me deve equilíbrio. nada. Quando eu faço, não precisa me dar nada, é só para ajudar. No fundo, eu estou deixando você em dívida comigo. Quero ver o dia que eu te pedir você não falar que não. Então, um fica Sim, ajudando o outro para deixar o outro preso em dívida. E aí, a hora que eu pedir, como é que você vai dizer que não? Essa é a prisão, é o ter. Aí eu tenho o quê? Entendeu? E aí, isso é a dor. Quando você disser não, seja para a família, seja para o amigo. Eu não estou dizendo assim, a pessoa está morrendo, estribuchando, e você vai lá. Se você não, olha, eu não vou te desafogar aqui porque você morreu, está enforcando, né? Tendo um ataque que está sufocando. Ai, não, não é isso. Né? Na hora do sim, surto, na hora do. Claro, essa é a função de qualquer ser humano. Isso não tem a ver com ser terapeuta. Tem a ver sim. com ser gente, né? É, mas você vai tirar do sufoco. Mas por que que você entrou no ataque? Por que que você está agonizando? Por que que você é desequilibrado? Vai aprender a se equilibrar, vai estudar, vai fazer que nem eu estou fazendo. Ai, mas é um problema financeiro. Ué, vai aprender a ganhar dinheiro. Para de ser criança, cresce e vai aprender a se virar na vida. Porque senão não vai aprender a ganhar dinheiro nunca. Vai ter sempre que ter a Iracema para tirar do bolso para salvar. Sim, Porque ele deu um chilique. Ah, vai dar chilique, quanto chilique você quiser. Salvar uma vez é uma coisa. Ficar salvando é deixar o outro, em como você dívida. mesmo falou, dependente. É ruim para ele e é ruim para a Iracema. Só que Sim, também, quando a Iracema fala, vou ajudar, ela inconscientemente vocês deixam o outro também nesse. Ele te deve um favor. E aí, quando. É inconsciente, tá? A gente não faz isso de maldade. Tá? Virou um bolo, o Brasil vira esse bolo, um ajuda o outro, mas aí isso me dá o direito, um vizinho ajuda o outro, aí isso dá o direito do vizinho se meter na sua vida. Aí ele se sente sim, nesse direito. Pois eu te ajudei quando exato. você precisa, e agora que. É essa coisa. E é da nossa cultura. Nem é ruim. Só que a gente precisa aprender a ajustar isso. É bom essa história de que um ajuda o outro, a gente se ajuda, é um país que precisa um da ajuda do outro, sim. Mas isso não nos dá o direito de que aí o outro tem que viver do jeito que eu acho que é o certo. Isso não me dá o Sim, direito de meter o bedelho na vida. É um aprendizado, a gente está em processo de aprendizado. Porque não é fácil, a sim. gente foi assim Tem muito sempre. controle envolvido no fluxo, um Muito, querendo muito. controlar o outro. É, quando a gente entende que a gente não tem nada, e aí a Iracema, para sair desse lugar aí que acabou se misturando aí, ficou, né? E é difícil de sair, você vai ter que aprender a Sim, falar não. E o pior de tudo, Iracema, você vai ter que aprender a escutar não, que é difícil. Porque a gente tá, eu fui falando sempre aqui, tá super na moda. Vamos, a gente tem que falar não. Você tem que saber dizer não. E aí, não. Só que aí eu falo não. Só que eu não sei escutar não. Fico puta da vida quando alguém diz não pra mim. Fico puta da vida quando a vida diz não pra mim. sim, Não são nem as pessoas. Eu quero uma coisa de um jeito e a vida não me dá. E aí eu fico puta com a vida. Aí eu fico com raiva, na verdade. É raiva disfarçada de boazinha, é tristeza. sim. E tem gente que expressa raiva e tá tudo bem. E tem gente que expressar a raiva não é matar o outro, é só pôr ela pra Claro. fora. É a panela de pressão que explode pra fora. Se ela não explodir pra fora para expressar e gerar a solução, porque também só explodir e não gerar a solução, porque a ira é pra gente fazer o movimento, né? Tá uma merda, preciso Sim, sair daqui, preciso resolver isso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não, o outro vai fazer pra mim. E aí eu gero o quê? Ou então, se eu não fizer isso porque eu quero ser a boazinha, porque raiva é feio, porque falar palavrão é feio, porque sair com quem eu quero é feio, porque trabalhar é feio, porque não trabalhar é feio, porque trabalhar demais é feio, porque trabalhar de menos é feio. Porque fala de espírito é feio, porque não fala de espírito é feio. É tudo feio. Se a gente não sair dessa condição, aí o que a gente quer ser a boazinha, aí o que a gente faz?
a gente faz a panela de pressão para dentro. É para dentro a pressão. Faz. Aí não explode para fora, explode para dentro. E Meu Deus. explode para dentro, disfarçado de raiva, que no fundo é raiva, em primeiro instante é raiva. E é um gasto de energia muito grande. E aí Muito. perco tanta energia que fico triste, porque eu não tenho potencial, não tenho vitalidade. Mas a raiva disfarçada não é disfarçada pela maldade, tá? É porque eu gastei um quantum de energia muito grande para dentro. Isso me consome o meu campo vital, consome a minha energia, inclusive física mesmo. A gente fica fraco, não só energético, físico, porque gasta muita energia. E aí eu não tenho mais força. E aí essa tristeza, ela vem dessa falta dessa vitalidade. Eu não tenho mesmo, porque eu gastei muito. E aí, claro, vai desencadeando todos os processos físicos mesmo. Aí desregula toda a base hormonal, aí vira um processo depressivo necessário de medicamento, mas aliado ao medicamento precisa um processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de caramba, o que eu fiz? Então é o caminho que anda junto, não separado. É um processo de autoconhecimento e alguns vão pela via terapêutica convencional, outros vão por uma via mais espiritual, mais reflexiva num âmbito mais da espiritualidade. Não tem o certo, tem o que faz bem para cada um. Né? O quanto toca o coração de cada um, quanto é mais fácil. Já é tão difícil, né, esse processo de se conectar, que a gente encontra o caminho mais fácil. E tá tudo bem cada um seguir pelo que ficou mais fácil para si. Né? E aí vem as religiões, vem os grupos que se ajudam em apoio, vem as terapias convencionais, vem os grupos de alta performance, e cada um vai se apoiando, né, para conseguir trazer essa vitalidade aliado ao Sim, medicamento, que em algum momento é muitas vezes necessário. É muito assim, porque sim. às vezes já chegou num grau que a pessoa não consegue nem fazer esse movimento de autoconhecimento, porque ela precisa de um auxílio medicamentoso, e aí ela procura, ela fica melhor, aí ela mesma consegue ir nessa busca, e aí naturalmente com os processos internos que cada um vai procurando, manoterapeuta, outras técnicas, também as técnicas tradicionais, comprovadas só cientificamente. Tem gente que vai pelo energético, pelo espiritual, pelo religioso, que é muito funcional, né? Tanto que as religiões estão aí ajudando a sustentar tantas pessoas durante tanta. Pessoas não só sustentar de dinheiro, de comida, não, né, de se apoiar numa experiência religiosa, né, e viver mesmo essa experiência, e aí ela consegue sair. Aí o próprio médico, percebendo a melhora, ele não é a pessoa que vai falar, não vou mais usar, e muito menos o terapeuta, seja ele convencional, a não ser que seja o psiquiatra, seja ele, que aí é o médico, seja ele terapeuta holístico. Não, a nossa preocupação não é o quem tem que dar saber das doses medicamentosas é o médico. E aí ele naturalmente vai percebendo uma melhora, ele vai desmamando, diminuindo a dose, porque todo mundo entra num olhar, tem um grupo de pessoas, ou de religião, ou holísticos, que fala de alternativa, como se fosse ou isso ou aquilo, né? E não é ou o médico ou. Porque aí é alternativo. Não, mas é para ser complementar, auxiliando, né? Sim. integrativo, né? Que é mais uma parte desse todo. E aí tem gente que entra nessa pilha, né? E que mas só porque eu sou terapeuta holístico, agora não faz mais isso. Não, ou médico é tudo porcaria, ou religião é tudo porcaria. Não, existem pessoas dentro dos lugares. E algumas Sim, pessoas são, infelizmente, isso não tem a ver sim, com a medicina, com a ciência. E aí essas pessoas, mas a maioria dos médicos, dos religiosos, dos cientistas, eles querem o melhor para o seu paciente. Não é mentira, não quer enfiar só remédio. Ele quer sim conseguir tirar o medicamento. Ele é comprometido, então ele vai perceber esta melhora, né? Como tantos falam, o que você está fazendo? Começou a melhorar. O médico fala, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo oração, estou fazendo meditação. Ele fala, eu não sei como que é, mas continua, porque está funcionando. claro. Eu não entendo. Ou, enfim, eu nem acredito, mas, cara, está funcionando. Então, continua. Né? Que é um auxílio para o próprio processo, né? Do próprio médico. É um caminhando. É de fato o amor em ação. Ainda que a gente nem conheça o médico. Né? É alguém que é um braço ali que está orientando. Então, isso tudo eu estou querendo falar para você justamente
Porque a gente vai lá naquele controle. E naquele controle do acreditar que eu tenho alguma coisa, né? É não acreditar, porque o que que você falou no começo? Qual foi a sua frase? Fome de Processo. confiar em todos No os processos. todos os Só que processos. você não vê o médico. Sim, Pega essa história que eu tô falando. Mas isso não faz com que ele não esteja fazendo parte do processo, ainda que você não o veja. Isso é sim, confiar em todos os processos. Nessa historinha que eu contei. sim, Então, o pai, o irmão, as pessoas da família, existem processos que elas estão vivendo que você não conhece, e existem processos espirituais que elas estão vivendo que você também não sim, vê, assim como você não viu nessa minha historinha ao médico, tá? Mas ele sim. está lá como agente importante, ou o cientista que fez o remédio. Ele não está lá, mas ele está. Muito mais do que a Certo. gente pode imaginar. E eu nunca vou nem conhecer. Às vezes eu até conheço quem descobriu o remédio, mas e o primeiro cientista que tentou milhares de vezes e todas deram errado? E aí esse que deu certo só deu certo porque o outro deu errado. Isso é confiar no processo. Que a gente nunca vai saber. Isso não significa que aquela alma, aquele espírito, aquela consciência, aquela inteligência, Sim, aquele amor não esteja lá. sim, Aí é quando eu pego um remédio e não falo mais mal dele, sabe por quê? Porque ele, além de ser uma composição química, ele tem vidas e vidas, tem amor ali de pessoas que dedicaram as suas vidas por amor, por desejo, por paixão de fazer aquilo. Aí aquilo é mais do que um remédio, ele é um remédio. Ele tem base sim. química, ele vai fazer um movimento químico, mas ele tem vidas, tem vida, porque ele tem muitas vidas ali. E aí muda tudo. É, Aí vira milagre. Mas isso é confiar no processo. Mas eu não tenho controle sobre quem vai fazer, se fez direito, se não fez direito. Entende? E esse aprendi é o não bastante ter. aqui. Esse é o eu Já. não tenho Sim, nada. Então eu não tenho o que sim, perder. Porque eu não tenho, não é meu. É do universo, é da humanidade. Como todas as outras variáveis que vier para Iracema, para Andresa, para todo mundo que está aqui, que é o fato de que. Como é que eu vou explicar isso? É exatamente o nós não temos nada, sabe? Não é nada sim, meu. Quando eu encarnei, o espírito é. E aí eu não sou, eu, Andresa, não sou nada. Eu sou sim. uma ideia, só uma ideia. Certo? Alguém teve uma ideia e aí eu sou essa ideia. Não Sim, sou eu. É o Criador que teve uma ideia. E esta ideia, que aqui na Terra deram o nome para essa ideia de essa Andresa aqui, ela encarna. Então não sou eu, é ele. Eles, todas as variáveis e aí a gente tem não sei se você é humanoterapeuta ou não, porque o humanoterapeuta entende um sou pouco mais todas HT12. essas as, as criaturinhas, então, legal, então já fica mais fácil de entender. Mas enfim, tem as criaturas e tudo que a gente vai, né, os níveis, todos os níveis e as variações desses fractais, né, que tem os nominhos, que é o que a gente Sim, aprende lá e como tratar. Tá. E aí, a gente acredita que. Quando eu parto desse princípio, eu já entendo que eu só sou uma ideia, que eu não sou nada. Aí eu já certo. começo a tirar da minha cabeça essa ser especial. Mas aí eu começo a perceber que eu sou essencial. Aí eu quero me Sim, manifestar. Né? Então não teve. sim. Aí eu tive uma ideia. Eu tive nada. Alguém botou a ideia na minha cabeça, ela veio. Aí veio uma ideia aqui. De onde é que ela veio? Fui eu que. Aí eu Certo. tive uma ideia. Não, a ideia tá aí. E algo teve e eu só captei. A ideia é que já existe. Só que ela Uhum. conectou, porque eu experimentei um monte de coisa aqui e tal, fiz um monte de curso, de repente eu tô conseguindo conectar uma coisa com a outra. Nossa! Aí é a minha ideia. É uma combinação de um monte de ideia, vira nossa, e se eu tentar fazer um negócio desse jeito assim? Pode ser que dê certo. Aí eu criei sei lá, será que dá certo? Vamos esperar. Aí eu criei. Eu criei a ideia. Falei, nossa, eu vou tentar fazer desse jeito. Aí o que que eu preciso fazer? Experimentar, para ver se funciona. Certo. Aí uma vez eu experimentei de um jeito, não funcionou, mas daí eu estudo mais uma coisa que linka com aquilo, que aumenta aquilo. Aí eu vou testando. Experimento. É tipo científico, experimento científico.
Se eu colocar a sim, caneta assim, eu quero que ela fique em pé. Mas vou pôr assim. Vamos experimentar? Científico. Não para, porque essa ponta é assim. E se eu quero pôr ele em pé? Mas e se eu colocar assim? Ah, o bumbum dela é melhor. Experimento científico. Mas ainda é meio arredondado. Mas e se eu colocar uma outra coisa aqui e ela ficar? Experimento científico. Parou, mas ela ficou torta. É experimento. Igual o cientista fica experimentando, dá um monte de coisa errada. E cientistas, não só a biologia, tantas coisas, né? Até um prédio ficar em pé, quantos não caíram? Mas não eram grandes, eram pequenos. Fazia lá, caía. Ah, se eu sustentar aqui, melhora. Aí, até que hoje consegue se construir. Mas os experimentos foram menores, experimentando, acertando, errando, caindo. Com isso funciona, com isso não funciona. Com areia não dá, com cimento é melhor. E aí vem a história, a humanidade trazendo isso pra gente. Aí, por que eu tô falando isso? Porque aí a gente é uma ideia, um espírito que precisa viver. Precisa. Essa ideia não é nossa. Então vamos, a gente já sai do especial e começa a falar, bom, mas se algo teve essa ideia e eu sou essa ideia, deve ser importante, precisa viver essa experiência. Aí eu sim, começo a ser essencial. Aí eu vou só experimentar. E todas as experiências que eu tenho, os estudos que eu tenho, ah, mas eu estudei um monte de coisa, não serviu para nada. Isso não existe, não serviu para nada. é Tudo o que a verdade. gente aprendeu, até aquilo que a gente nem aprendeu direito, ficou aquilo que tinha que ficar. E aí, eu vou fazer uma outra coisa, outra área, nada a ver, não significa que eu não use a minha tudo o que eu aprendi, que as pessoas chamam de mentalidade, de mindset, o que eu criei de força, até as broncas que eu tomei da mãe, as fugas que eu fiz na escola, que eu errei, assim, eu criei inteligência interna. Tanto que aquelas crianças que não fizeram nada, que foram protegidas, elas não conseguem se livrar de nada, elas não conseguem achar soluções para nada, né? Ai, Andrés, o bullying é errado. É, errado. Mas a gente precisa. Então, não tô falando daquela coisa que mata as pessoas, mas eu, Andresa, sofri muito bullying. Sim, Porque das duas, uma, ou você tomou bolinha, ou você tacou bolinha. Ou você era sim, do que dá, fazia bullying, ou era do que você sofria. Então, assim, mas eu vou te dizer que não foi nada ao ponto de. Mas eu tive dor, porque eu era muito baixinha, eu tinha medo de apanhar na escola. Eu não sei nem se eu ia apanhar, mas eu tinha medo. Eu nem sei se estavam fazendo esse bullying todo, mas eu sentia, entendeu? Mas aí eu tive que me sim, articular. sim. Eu tenho 1,5 m. Você imagina na escola o tamanho que eu tenho hoje, 1,5 m. Você imagina o tamanho que eu tinha? Eu era muito pequenininha. E aí eu tive que me articular. E aí eu lembro até hoje, eu vou dividir aqui com vocês. Eu falei, na quinta série o negócio começou a enroscar, né? Porque até a quarta série, lá na minha época, era assim. Não sei se é assim ainda. Tinha essa divisão. A gente ia para o outro, e aí a coisa lá era diferente. E aí ali eu tinha um pouco de receio, né? E aí tinha umas meninas lá que, enfim, acho que era com todo mundo igual, né? E aí, que eu achava que só comigo é todo mundo igual. E aí eu tinha medo. Porque minha mãe buscava na escola e falava, enfim. E era uma escola bem, uma escola bem pobre. E aí, o que acontece? Eu comecei a interna. Hoje eu entendo o que eu estava fazendo. Eu não sabia que eu estava fazendo aquilo naquela época. Eu comecei a ficar Sim. amigo. Como eu era muito pequenininha, o que, que eu fiz? Eu usei isso para virar a mascotinha da turma dos mais velhos. Então, o que, que eu fiquei? Legalzinha. Eu fui ficando. Boazinha. E aí, de repente, tinha alguém lá da oitava série que chamava Andresa de Andrezinha. Eu era bem pequenininha. Eu achei internamente um jeito. E aí eu peguei, eu tentei por todos os lados. Hoje eu sei que era isso que eu tava falando. E aí uma menina, e eu não me esqueço dessa menina, ela chama Catarina. E eu achava ela super bonita, e de repente eu virei a mascotinha da Catarina. Catei a Catarina, eu gostava dela. Porque, lógico, de certa maneira, ela gostava de mim, ela me protegia. Ela também não sabia que eu estava fazendo isso. E não tinha maldade. E aí eu tentei um monte de gente da oitava série, mas foi a Catarina que me acolheu. Então, eu não esqueço da Catarina. Ela ficou ela gostava de mim. Ai, Andrezinha, ai, baixinha. O que que eu fiz? Através da Catarina, eu fiz todo mundo da oitava série gostar de mim, ou uma grande maioria, né? Eu fui legal com eles. Não fiz eles gostarem de mim, eu gostava deles. Eles eram meus protetores, tecnicamente meus amigos, porque eles me protegiam, né? Eles cuidavam Sim, de mim. E aí eu gostava deles também. E aí eu era legal com eles, e automaticamente eu era a baixinha.
E a mascotinha, baixinha, baixinha. O que que aconteceu? De certa maneira, eu me proteger das meninas que eram da minha série. Por quê? Porque eu tava com a galera da oitava série. A galera da Sim, oitava série me protegia, todo mundo parou de mexer. Então, quando eu ficava meio com medo, eu corria lá pra perto da Catarina. Eu ia lá pra perto de quem era maior. sim, Que na minha cabeça iria me proteger. Nem sei se ia, mas eu entendia que ia. Fiquei. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso me deu inteligência interna. Eu não aprendi certo. na aula de português, de matemática, mas viver a experiência, eu aprendi na aula de Sim, português e matemática. Isso eu aprendi na vida. Então, isso me deu um jeito de articular, uma maneira de me proteger, de, de, de viver. Eu experimentei. Isso me dá musculatura energética, habilidade interna. A gente pode chamar o que a gente quiser, né? sabedoria E interna. ali sabedoria interna, como é que eu articulo, como é que eu gerencio a minha própria energia, o meu medo, como é que eu controlo para não mostrar muito medo, entendeu? Então, o que que você falou? Eu preciso gerenciar isso. Essa perda é difícil emocionalmente para mim. E o que Sim, que vai te fazer ser mais forte? Viver as experiências, os riscos. Ali eu tinha risco. sim, lá tem E bastante risco. tinha. Sim, Então, mas se a gente se protege de todos os riscos, a gente não vive a experiência e não fica forte. Então, não pode ficar exatamente. se protegendo de todos os riscos. Porque se você se proteger de tudo, eu não estou falando dos riscos que te periga morrer, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de viver as Não, experiências até um pouco arriscadas, mas tem gente que não está vivendo nem porque o que, que vão dizer de mim? Vão sim, falar que eu sou isso ou que eu sou fraca. Ah, vou dizer exato. não pro meu parente, ele vai ficar bravo. E aí a gente não vive esses riscos. Ou eu vou tentar uma coisa e se der errado, todo mundo vai falar. E daí? Esse risco não é de morte. Ok, Esse risco é só viver a experiência. Pode dar errado, como lá os cientistas, como experimentaram, fizeram um monte de coisa, deu um monte de coisa errada até uma dar certo. certo. E aí eu vivo essa inteligência. Por que que eu tô falando isso? Vou amarrar, porque tá tudo aqui. Olha como eu aprendi a ser articulada. Eu consigo amarrar a conversa. Ó, isso é tudo inteligência que eu ganhei da minha própria experiência, da minha própria vida. Só que tem uma coisa, eu ganho consciência sobre elas. Eu faço todo um processo de autoanálise, inclusive de trazer as minhas criaturas, medo lá de apanhar da menina na escola. Eu trabalho isso dentro do humanoterapeuta, dentro da metodologia em mim. Quando eu trago esses pedaços, eu ganho inteligência com eles. Então hoje eles são minha força, não minha sombra, Sim, não minha vergonha de sim. apanhar. O que eu ganhei Aham, com isso? Aí eu passo a amar essa sombra, passo a amar até a menina que queria me bater. Olha que louco. Porque ela me deixou mais forte. E aí eu uso isso. Ele tá na meu radar. Então eu só tô te falando tá, tudo isso porque eu observei tudo isso, porque eu olhei para essa, porque eu trabalhei na metodologia, porque eu trouxe essa criança em dor. Trouxe com ela, dei consciência para ela e hoje eu sei fazer isso de maneira consciente. Eu pego tudo isso que eu tô falando, eu tô articulando para chegar num ponto que eu ainda não cheguei. Tá tudo aqui pensado antes. Por isso que eu falo, calma que eu vou chegar lá. Onde é que eu quero chegar? Se a gente é uma experiência, eu sou só uma ideia, eu vivo a experiência, eu torno essa experiência muito boa para mim, apesar dos riscos, apesar de ter dado topada, de ter feito um monte de coisa errada, um monte de lambança, de ter tido dor, ter vivido dor e ter gerado dor. gerado dor sem querer. Gerado Então, dor. ok, né? Então, ali nesse processo eu vivi as experiências, não nego nenhuma delas, entendo que se a menina me fez sofrer, me fez mais forte, possivelmente também o que eu fiz sofrer, eu não preciso me matar por causa disso. Pode ser que tenha sido uma razão para a pessoa se tornar mais forte, sei lá. E aí eu não me apego nisso, porque esse é o processo de cada um, não o meu cuido eu. Ok. E aí o que acontece? Quando a gente encarna, a gente vive essas experiências e tudo fica para a humanidade. Quanto mais eu experimento, quanto mais experiências eu vivo, quando eu desencarno, o meu espírito volta para o espírito, volta para lá. Não é o meu espírito Andresa. Esse espírito volta para o todo, junto com o todo, eu viro mar, não sou mais gota, nem existo mais Certo? enquanto gota.
Só que tudo que eu vivi enquanto experiência humana fica para a humanidade. Quando os seres encarnam, e eu também, só como gota, mas não como gota individual, como volto para o todo, me misturo com o todo e volto, com a minha sabedoria, claro, mas eu me misturo, recebo do todo, volto. O que eu tenho? Eu vou captar de novo moléculas, e aí eu vou, do quê? De tudo que já viveu na humanidade. Então a humanidade evolui como um todo. São as experiências que ficam para a humanidade. Então, quanto menos a gente experimenta, pior para a humanidade, pior para o meu retorno, para o que eu quero construir, pior para os meus filhos, mas pior para o meu retorno também. Sim. Quanto mais eu experimento e zóio com zóio bom para a experiência, é só uma experiência, e eu não estou falando para a gente se matar, não é isso que eu estou falando, é experiência perigosa, né? É experimentar e não se matar, não se julgar, não condenar assim nem ao outro, vamos lá, mas foi só isso, ah, mas eu fiz tudo errado, não, fez, mas vamos lá, segue, vamos para frente. Você começa a trazer para a própria humanidade, que nós fazemos parte, uma experiência melhor. Uma evolução. Né? Uma evolução da humanidade, que é uma raça em desenvolvimento do todo. Então, aí quando eu deixo... Por que eu trouxe isso aqui? Para a gente fechar na questão do ter, tá? Que você quer que é uma dor, tá? Que você perde. Você só perde se você tem. Se você entende que você não tem, você não tem nada para perder. Né? Então, assim, quando eu tô vivendo para deixar para a humanidade, não é para mim, eu não sou tecnicamente humanidade. Tecnicamente, eu sou uma ideia. Só uma ideia. Uma memória. Minha? Não. Do Criador. Sim. Então, eu não tenho nada. Então, tudo vai ficar para a humanidade. Aí eu passo a viver, a experimentar, a melhor. Porque eu entendo que qualquer que seja a experiência, até que ela seja ruim, sofrida em algumas situações, cara, como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso deixar viver melhor, achar a sua... Porque eu quero melhorar, né? Então, quando eu falo eu quero melhorar, eu preciso gerar a melhora. Não é assim, alguém vai melhorar a minha vida. Como é que eu vou melhorar a minha vida? O que eu tenho que fazer para melhorar? Minha vida financeira tá ruim, eu preciso melhorar. Tá, então como é que você vai fazer para melhorar? Você vai fazer, porque você vai ficar forte e trazer para a humanidade a experiência de acordo com a sua configuração que você construiu o seu corpo. Eu sei que tá muito louco, só tô falando porque você é humanoterapeuta, e a maioria que tá aqui é. Quem não é, fica um pouquinho mais difícil de entender, mas vai acompanhando aqui o canal, os vídeos que vai clareando, né? E aí eu vivo essa experiência. Então eu vou, enquanto ideia, memória, com mais experiência, mas eu deixo tudo que é da Terra fica na Terra. As moléculas do nosso corpo, e aí você entende por causa do manoterapeuta, né, mais profundamente, elas ficam. O que é da Terra fica na Terra, o corpo físico fica aqui. Em terra ou crema, volta o que é mineral volta para o reino mineral, animal volta para o reino animal, ou vegetal volta para o reino vegetal. Fica aqui. Só que ela participou da humanidade. Ela participou da humanidade, que participou de um projeto. Então, todo mundo participa. Entende o que eu quero dizer? Então, não é nada meu. É um participar, é um vivenciar a experiência humana e deixar para a humanidade. Então, não é meu. Se não é meu, não tenho nada para perder. É um fluxo contínuo, né, Andressa? É. E aí vai lá na sua dor. Então, por que eu falei tudo isso? Porque eu tenho fome de confiar em todos os processos. E aí eu trouxe para você aqui a base da base da base dos processos. Sim. Que é o ecológico. É o contínuo. É o infinito. É o autossustentável. É um fluxo. Andressa. Entendeu? E aí, oi, Andressa, olá, tudo bem? Tudo bem. Só quis conhecer você porque eu indiquei você para minha esposa, tá? Que bom, que legal. Prazer. E deu resultado.
Bueno. Bueno. Obrigada, Bueno. 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 Tá. Obrigada. Beijo. Ótimo Beijo, trabalho, tchau, tchau. parabéns. Obrigada. Entendeu? Então é um fluxo sem fim. E aí não tem como se apegar. Porque não vai ter, não tem esse fim, mas é que é um pouco diferente do que o nosso racional consegue compreender. Não é que é. Aí eu aprendi de um jeito, é errado o jeito que eu aprendi. Não, não é errado, mas ele é diferente, é além. É que o meu racional, naquela época, só conseguia entender daquele jeito. Conforme a gente vai vivendo experiências, a gente vai entendendo que é daquele jeito, mas não exatamente como a minha cabeça queria dizer. Que é quando vem os guias e vem contar uma coisa pra gente, a gente entende. Aí depois passa um tempo, aí a gente entende. Aí fala, mas você falou. Ele falou, eu não falei isso não, foi você que entendeu desse jeito. Eu falei isso. É verdade. Mas a gente entendeu como a gente conseguia. Sim. É o quanto eu estava Não foi o que ele preparada disse. na época. E o que que me dá o preparo? É a A experiência. experiência. Viver. É essa experiência que eu estou vivendo. Então, esse grande lance, esse fome de confiar em todos os processos, é entender esse processo. Aí não tem nada meu, mas não tem nada que tenha que também não volte, porque o amor é fluido. Então, aquela pessoa que você perdeu, seja fisicamente no sentido da morte, né? Que você comentou no começo, seja porque saiu da minha vida, não necessariamente eu perdi, porque o amor, tudo que existe naquela pessoa e que trouxe até mim, ficou em mim enquanto experiência. Então não tem, então ela foi e esse amor é fluido, ele volta sempre. Só que a gente tem um apego no objeto, né? Assim, na matéria condensada, na energia Exato. condensada. Só que energia condensa e descondensa, condensa e descondensa. O que eu preciso ter entendimento é amor na energia, não nela condensada. Né? Porque tudo que é físico é feito de átomo. E átomo é energia. E que em algum Por isso momento que condensa. relaxa e contrai. Relaxa e Em contrai. algum momento ela fica concentrada, assim, um bloquinho. Quando Exato. ela desconcentra e segue, você tem que. O fluxo do amor, ele tá na energia, não nela condensada. Pouco importa se ela está condensada ou se ela está expandida, solta. Certo. Solta. Entende? Só que por alguma razão a gente se apega nesse pedacinho que condensou. Porque, Exato. claro, é onde a gente viveu a experiência, onde a gente tem o amor. Mas quando a gente amplia para esse universo, eu não tenho. Eu vivo uma experiência e ele também. E pode ser Certo. que eu sou uma ideia e ele também. E a mente criadora tem para ele outra ideia. Que não condiz com a minha racional do ego. Porque Deus Exato. também, o Criador, tem uma outra ideia para mim. Então, aquela pessoa que se foi não significa que outra não vai chegar. Sim. Para trazer outra experiência. Diferente. Soltar Entendeu? o fluxo. Entender que eu não tenho nada. Porque se eu entendo que eu não tenho, a ideia de perder acaba. Acaba. Porque eu só posso perder o que eu tenho. Se eu não tenho nada para perder. Isso me dá mais liberdade. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai cheia dos, sei lá, do ouro, do celular, do notebook, por um lugar muito simples. Simples, não simples, pobre, ou para um lugar perigoso, ela vai ter medo de ser assaltada. Porque ela tem o que perder. Certo. Aí ela quer ir lá pra folia carnaval, bloquinho do carnaval. O que que ela faz? Eu quero ir. É legal. O que que eu faço? Não vou levar nada. Quando eu não levo nada, não vou levar o celular, não vou levar nada, vou levar só uns trocos aqui no bolso. Se der tudo errado, eu pego o celular de alguém, ligo para alguém e vem me buscar. Mas vai acontecer, não tem dinheiro para pegar um metrô, sei lá, né? Então eu não levo nada. Quando eu não levo nada, eu posso ir e me divertir. Então, quanto menos eu tenho, mais livre eu sou.
entendeu? Eu não tô fazendo apologia à pobreza, não é isso. Eu só tô conceituando quando eu tenho muito e fico presa, eu, quanto mais eu solto, mais liberdade eu tenho. Quanto menos eu tenho, É mais eu tenho. não criar expectativa. Exatamente. A dor tá na expectativa, Não é expectativa. né? Eu vi um exemplo esses dias que é muito bom. A expectativa é que você vai dar um lápis para criança, uma canetinha, a expectativa. E ela vai fazer um desenho, não é? Essa é a expectativa. Você vai dar uma canetinha, Sim, ela vai pegar o papel e vai fazer o desenho. A realidade, você vai dar a caneta para ela, vai pôr na boca. Ela vai pintar a vai. cara, a parede. Então, a realidade e a expectativa, a gente precisa alinhar isso. Aí você tinha expectativa, não foi do jeito que você queria, porque tá com a cara toda pintada de canetinha, você fica brava. Você, todo mundo. Pintou a parede. Ai, que ódio. Então, mas é porque a gente não tá alinhado com a expectativa. E aí é onde gera a dor. É aí que tá a dor. Se eu não tenho a expectativa, eu simplesmente vivo a experiência. O que que o universo tem pra mim hoje? Ou, vou num trabalho. Vou fazer o fome de quê? Ok. Não tenho expectativa. Vamos ver o que que o universo tem pra mim hoje. Então, não é que eu não vou fazer. Eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o que eu gosto de fazer. Eu sei o que eu não gosto. Hoje eu vou fazer isso. Às vezes tem que fazer as coisas que a gente não gosta. Faz parte da cor, da vida, né? É o que a gente gosta menos, o que a gente acha chato, mas tem que fazer. É assim que é, né? E Sim, aí eu vivo. E aí eu falo, vamos ver como é que vai ser hoje. Aí eu vivo a meditação ativa. Que não é parar e não pensar em nada. não. É viver a experiência até de lavar a louça. Entendeu? Sim, Vou lavar essa louça sim, aqui. Hoje eu vou lavar sim, com a outra mão. Vamos ver como é que eu me dou. Vixe, ficar tudo sim, mole. Mas vou treinar. Isso não deixa de ser um processo de presença. É presença. sim. E é interessante porque eu tenho aprendido muito com o Alzheimer. Demais. Hum, Eu fico na presença e é como se ele sumisse, ele saísse, e aí a minha mãe ela fica normal. Mas é porque eu estou na presença. Quando eu não estou na sim. presença, ele aparece. Hum. É É uma com a sua mãe. experiência, é com a minha mãe, é uma experiência para mim que é uma das experiências mais incríveis que eu tenho percebido, tendo percepção. Quando eu saio da presença, eu não estou na presença, aí ela fica confusa e ele aparece. Se eu estou realmente na presença, vivenciando aquela experiência de verdade, fica tudo claro para ela. Tá vendo? É uma coisa que chega a me impressionar. É. São É só momentos muito essa sutis. experiência que pode te dar essa inteligência. Entendeu? Por isso que Nenhuma os meus escola que irmãos, você eles fizesse um acham que curso ia te dar essa comigo, inteligência. eles acham que comigo ela fica lúcida. Com eles ela fica trabalhada, mas não é. É essa presença que você fala. É estar presente. Você não fica Eu vou te dizer reagindo. mais. Vou te dizer mais. Você não, você encontra com ela em outra dimensão, não nessa. Aí fica Humanoterapeuta. parecendo que só eu resolvo, mas não é que só eu resolvo. É que quando Você eu encontra saio da com ela na presença, dimensão onde ela tá. se eu saio da presença, a A porca presença torce o não é. rabo. Sim. Porque eles tratam ela pelo físico. E você encontra ela onde ela tá. Você vai até lá. Hum, Não é lá, né? É um estado. Lá ela É não o tem problema estar. nenhum. É, porque aí ela. Entende? Porque não tem perda. Não tem perda. Entendeu? Eu tô no HT12, eu vou melhorar, eu vou ficar boa nisso. Eu vou ficar boa nisso. Eu não cheguei aqui à toa. Ó, Eu fui você já é trazida, eu boa fui nisso. trazida. Iracema. Você já é boa Sim, nisso porque você tá fazendo. Você só não sim, sabe. Você faz de uma maneira tão natural que você não sabe que tá fazendo. O que o humanoterapeuta vai te dar vão ser ferramentas, tá? Para você fazer sim. isso ainda melhor e para você ter consciência do que você já faz de maneira inconsciente, do que você já Hum, é.
Entendeu? Mas foi você acredita que foi o movimento da mandala? Eu saí do mundo corporativo. Eu vim parar fazendo mandalas. Quando eu me vi fazendo mandalas, as coisas começaram a mudar. Porque eu quis entender o porquê da geometria sagrada. Por isso que eu cheguei até você. É Se assim. eu não tivesse tanta vontade de entender o movimento das mandalas e o que era geometria sagrada, o que era ciência, eu não chegaria até você. Que legal. E daqui você vai chegar em outros lugares, porque é infinito, é ecológico, é fluxo. E não são lugares, né? São estados de consciência. Foi uma fome Estados de natural consciência. interna. Foi uma Isso fome aí. natural interna pulsando. É, Eu não queria é só disso que eu fazer tô o falando. artesanato. Eu queria entender o porquê que eu estava ficando presente. E por que que eu saía da presença e tudo dava errado. E É quanto isso. mais eu fui buscando, mais o universo foi trazendo É tudo isso. que era energético. Nada que chegou a mim não é relacionado à ciência energética. Muito bom, né? E aí mais É, uma porta se abre com o que eu falei agora. Você é acessa um impressionante. campo onde você encontra com ela. Não é um campo, nem é um lugar, é um É estado que estar. é só de vocês, é presente, é de vocês. Uma frequência que é ali, quando a linha se encontra. E E aí acabou é a uma perda. experiência incrível. É uma experiência E aí incrível. acabou a perda. Quando você falou, você Mas, é essência, eu tive a captação do que é ser essencial no lugar que se está. sim, É uma experiência que eu estou vivendo, a essência. é, E só é isso. ali que encontra-se aquele equilíbrio. É tão bom, né? É incrível. Mas não que eu seja boa 100% nisso o tempo todo, não sou. Sim, nem eu, nem ninguém. Porque nós estamos aprendendo a ser um humano. Essa raça ainda está em desenvolvimento. Ninguém vai evoluir sozinho, é uma raça vivendo as experiências e deixando o aprendizado para a humanidade. Estamos aprendendo a ser um humano, todos. Não tem ninguém que já chegou lá sozinho, ganhou a corrida. Sim, Não tem corrida. sim, É sim, humanidade, cada um de nós é uma unidade do todo. Ninguém vai chegar sozinho em lugar nenhum. Não tem nem lugar para chegar. Não é um lugar, não é um pódio, não é um altar. sim. É Entendeu? uma experiência incrível. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Flor. Beijo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Dá um Obrigada. beijo na mãe quando você encontrar com ela. Entendeu, né? Sim, Quando você encontrar com sim, ela, dá um beijo na mãe. sim, E um sim. beijo pra você. Beijo pro maridão Bueno, né? Dá um abraço pra ele também. Bueno, Tchau, tchau. Fica com com Deus. certeza. Tchau, tchau. Tchau, Você tchau. também.